Muito bem, amigos, graças a Deus, estamos de volta nesta força, nesta fé. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, a sua casa, a sua família. Estamos saindo do monte aqui agora. Estávamos buscando a Deus, orando, buscando o Espírito Santo, o fortalecimento, Estávamos aqui nos consagrando para essa sexta-feira, 9 da manhã, Vamos estar junto com todos os obreiros, as obreiras, aqui da região de Jequié. Estaremos junto também com os evangelistas, com os membros, que querem também fazer parte desse exército e buscar o Espírito Santo, buscar fortalecimento, o reavivamento nesta sexta-feira, então, feriado, 9 horas da manhã, aqui na nossa sede regional da cidade de Jequié. Vai ser muito bacana, vai ser muito legal. Quero estender mais uma vez esse convite a todos os obreiros, aqui da região de Jequié, todos os trabalhos especiais, todas as igrejas, Vamos estar juntos. E quero convidar também os membros que querem fazer parte do grande exército de ganhadores de almas. Tá bom? Então, quero já aqui no começo deixar esse recado aí para todo o povo aqui da região de Jequié, Bahia. Que Deus abençoe. Hoje eu quero falar um pouco, gente, sobre a negligência. Vamos falar um pouco hoje sobre a negligência. Você sabe que negligenciar significa falta de cuidado e falta de atenção. Tem gente que ela está servindo a Deus como que estivesse desligada de tudo, Ela não tem aquele cuidado, aquela atenção, aquela preocupação de agradar a Deus, Estou me lembrando aqui, uma vez Paulo falou para Timóteo, que era o seu filho na fé, e ele disse assim: por esta razão te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Aconselhando Timóteo, Timóteo, seja mais cuidadoso, tenha mais atenção, tenha mais cuidado com o dom que Deus te deu, com a unção que Deus te deu. Então, muitas das vezes falta isso, A Bíblia fala aqui em Hebreus, capítulo 2, fala do perigo da negligência. Olha que coisa forte. O perigo da negligência. Quer dizer, a pessoa que é negligente, ela está em perigo. Perigo constante. Sabe? Ela serve a Deus, mas ela não tem atenção. Ela não tem cuidado. Cuidado. A pessoa tem que ser cuidadosa. Cuidar da vida espiritual. Cuidar da sua comunhão com Deus, da sua intimidade com Deus. Manter a chama do Espírito Santo acesa. Então, tem muita gente que ela vive em perigo constante. Perigo constante. Por exemplo, você que está me assistindo agora, você
diariamente você vê cantores, né, que cantavam para Deus, hoje estão perdidos, né, caíram, pastores, obreiros, membros, bispos, apóstolos, pregadores, evangelistas, diáconos, pessoas que por não terem tido esse cuidado e essa atenção, hoje elas estão caídas. Hoje elas não são mais a mesma. Então, olha o que diz aqui, ó, o perigo da negligência. Por esta razão, Hebreus capítulo 2, por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Que coisa profunda, gente. Que coisa forte. Puxa vida. Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Aqui está falando do perigo da negligência. Quando a pessoa é negligente, sabe? Ela ouve a palavra de Deus, ela ouve a revelação do Espírito Santo, a direção do Espírito Santo, e ela não se apega com mais firmeza, sabe? É como que ela estivesse ouvindo qualquer pessoa, qualquer voz. A voz do Espírito Santo, a voz de Deus não é qualquer voz. A palavra de Deus não é qualquer palavra. Ela tem que se apegar com mais firmeza. A palavra de Deus, ela diz, por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. E olha, você pode até não concordar, não acreditar, mas eu acredito que você tem visto isso acontecer na vida de muita gente. Muita gente que você dizia assim, não, fulano, Beltrano, não, essa pessoa aqui, ela é muito firme, ela é muito consagrada, muito santificada. Pois é. Você deve conhecer, eu conheço um monte de gente. Um monte de gente. Que um dia estava lá em cima. Né? Alguém que ninguém dizia assim, não, fulano nunca vai cair. Fulano nunca vai abandonar a fé. Fulano nunca vai negar Jesus. Pois é. Nós estamos, não chegamos ainda nem na tribulação, nem na grande tribulação, né? Estamos começando a chegar no princípio das dores, mas ainda tem muita coisa ruim para acontecer. E já tem um monte de gente desistindo, né? Por exemplo, na época que a pandemia estava em alta, teve um monte de gente que se afastou da presença de Deus, se afastou da igreja, né? A princípio, a gente pensou assim, bom, a pessoa se afastou porque o filho ficou em cima, o marido, a esposa, ou a mãe ficou em cima dos filhos, não vá, porque é muita gente na igreja, você pode pegar o vírus, tal, né? A gente até pensou, não, as pessoas não estão vindo porque a pandemia está em alta. E agora que está em baixa? Né? E agora que não se ouve
não se ouve o número de tantos casos de pessoas que estão com vírus. E os que se afastaram continuam afastados. Muita gente que se afastou por causa do vírus, não voltaram mais, né? Outras, sabe, tá voltando aos poucos, naquela desconfiança ainda, sabe? Uns se afastaram para não pegar o vírus, terminou mesmo em casa pegando o vírus e morrendo. Sabe, não há aquele cuidado, gente, aquela falta de atenção. Né? A Bíblia fala que a gente tem que ter atenção, tem que ser cuidadoso, né? Tenha cuidado, cuide da sua vida espiritual, se apegue com mais firmeza às verdades ouvidas, isso em relação à oração, sabe, a vigiar, a orar, a perdoar, a ter bons olhos, né? Que aquele que tem bons olhos, todo o seu corpo está luminoso, né? Aquele que perdoa, esse será perdoado. Aquele que é misericordioso, esse alcançará a misericórdia. Aquele que tem prazer de ajudar o próximo, esse sempre será ajudado por Deus. E por aí vai, gente, né? A importância de você jejuar, né? De você buscar o Espírito Santo, orar de madrugada, estar sempre ali, ó, em oração, buscando fortalecimento, se consagrando na presença de Deus, lendo a Bíblia, né? Quanta gente que despreza a leitura da Bíblia, quanta gente que despreza congregar, né? Tem gente que ela não congrega mais. O maligno colocou no coração dela que ela não tem necessidade de ir para a igreja, de congregar, né? De se reunir com os irmãos e adorar, né? Adorar a Deus. Então tudo isso é negligência, é o perigo da negligência. Está aqui na Bíblia, gente. Estou lendo aqui, ó. O perigo da negligência. Por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. A única forma, a única maneira de você nunca se desviar da presença de Deus é você se apegar com mais firmeza às verdades ouvidas, às revelações ouvidas, a direção de Deus, a palavra de Deus. Se apegue com mais firmeza, não seja negligente, não seja aquela pessoa que não tem cuidado nenhum com a sua vida espiritual, com a sua comunhão com Deus. Não tem atenção nenhuma. Ela é aquela pessoa que vive dormindo, espiritualmente ela está dormindo, ela precisa despertar, ela precisa acordar. Então desperta, acorda e não seja negligente. Que aqui fala o perigo da negligência. Quem vive na negligência, quem não tem cuidado, quem não tem atenção para com a sua vida espiritual, mesmo que não queira, ele vai quebrar a aliança com Deus e vai se desviar da fé, e é tudo que o diabo quer para poder te atingir. Estou saindo aqui do monte agora e Deus colocou no meu coração passar essa palavra para você. Meu Deus, em nome de Jesus, profetizo vitória, profetizo bênçãos, profetizo, Pai, que esse povo que ouviu essa palavra, que jamais sejam
negligentes. Sejam cuidadosos. Tenham mais atenção com a sua vida com Deus, com a sua comunhão com o Senhor. Eu entrego todos em tuas mãos, consagra esta água, do modo que quando essa amiga, esse amigo, esse irmão em Cristo Jesus beberem desta água, sejam tocados pelo Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Meus amigos, se apegue com mais firmeza às verdades ouvidas. Em nome de Jesus eu te peço, se apegue com mais firmeza. Não olhe para o homem, não olhe para a falha dos homens, olhe para Deus. Cuide da sua comunhão com Deus, da sua vida com Deus, da sua intimidade com Deus, da sua santificação, da sua comunhão. Cuide. Não seja negligente, porque mesmo sem querer, você termina se afastando de Deus e da presença de Deus. Fique firme. Se inscreva no meu canal, deixe o seu joinha e eu tenho certeza que você vai ser abençoado, tá bom? Forte abraço, gente querida. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.